Olá, irmãos, graça e paz, amém. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui com a série de mensagens A Vida por um Fio. Semana passada nós trouxemos aqui uma mensagem para o seu coração, falamos sobre quando a morte ameaça a vida. E hoje eu quero falar sobre sinais de vida e não de morte. O texto está em Josué, capítulo de número 2, mas eu quero ler para você mais precisamente hoje o versículo de número 9, o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Então o versículo 9 do capítulo 2 de Josué que diz o seguinte: E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. O versículo 10 fala assim: Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês estavam saindo da terra do Egito. E o que fizestes aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, os que estavam além do Jordão, os quais também destruístes. E Josué capítulo 2, versículo 11, fala o seguinte: O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e é embaixo da terra também. Sinais de vida e não sinais de morte. Deus havia prometido para o seu povo uma terra e eles estavam indo para poder tomar posse. Josué era o líder que Deus levantou depois de Moisés, e Deus falou com Josué: levanta-se forte, tenha coragem, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi aos teus pais que daria. Então você anima-te, em tempo de crise, fortalece, cinge teus lombos, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi para os seus pais que lhes daria. Então Josué levantou, se reanimou, segurou em Deus e resolveu levar o povo para poder tomar posse da terra que Deus havia prometido para os pais dos antepassados. Então tudo bem. Só que para tomar posse daquela terra, eles precisavam tomar a cidade de Jericó. Jericó ficava no caminho deles, e foi a primeira cidade que eles tiveram que lutar para poder tomar. Então Josué organizou tudo, e Deus deu as orientações, falou como que eles iam tomar a cidade, rodear a cidade durante 7 dias, tocar os instrumentos de chifre de carneiros, os sacerdotes estariam à frente com os levitas e tudo. Então Deus deu toda uma logística, toda uma orientação de como tudo seria, como tudo aconteceria. Então tudo bem. Só que para tomar a cidade de Jericó, eles precisavam entrar ali para conhecer como era aquela cidade, espiar a terra. E Josué então mandou durante a noite 2 homens para espiar a terra e depois trazer notícias para ele. Quando esses homens entraram na cidade de Jericó, eles foram para a casa de uma mulher que chamava Raabe e era uma prostituta, e eles dormiram naquela casa. Chegaram notícias ao rei de Jericó de que aqueles homens estavam ali para poder espiar a terra, e o rei mandou soldados até a casa de Raabe para dizer para ela: olha, 2 homens que vieram de Israel, vieram para espiar a terra, entraram na sua casa, manda esses homens aqui para fora para nós. E foi o que ela disse: bom, esses homens estiveram aqui, com certeza entraram, mas por não saber de onde eles eram, eu dispensei esses homens, mandei eles embora. Se vocês correrem, vocês vão alcançar esses homens ainda. E aqueles soldados saíram, e ela havia escondido os espias de Jericó entre os linhos das canas que ela havia preparado no eirado. Tudo bem. Mas quando a gente hoje quer falar a respeito de sinais de vida e não sinais de morte, é porque para Raabe o que mais estava chegando naquele tempo: olha, o povo de Deus vem aí, olha, o povo de Israel vai chegar, vai tomar a cidade, e Deus já tem dado a eles muitas vitórias e tem destruído cidades e reis, e está chegando aqui para nós. Essa destruição vai chegar aqui para nós, e a gente está perdido. E isso era o que chegava para Raabe, eram as notícias que chegavam para ela. A casa dela possivelmente era muito frequentada por pessoas.
E todo mundo que chegava trazia notícia de morte. Então ela só tinha sinais de morte e não de vida. E naquele dia aqueles homens entraram na casa de Raabe e ela temia ser morta pelos israelitas. E quando aqueles homens entraram na casa dela e dormiram ali naquela noite, Raabe então aproveita a oportunidade e ela então recebe aqueles homens, protege aqueles homens do rei de Jericó. E depois que tudo passa, que aqueles soldados vão embora, Raabe então chama aqueles homens para conversar, como eu falei aqui a semana passada. Mas hoje eu quero falar sobre sinais de vida e não sinais de morte. Porque para falar de morte já tem muita gente falando. As estatísticas estão aí a todo momento chegando, quantos morreram, quantos estão morrendo, não é verdade? Não se fala da quantidade de gente que vive, só fala-se de uma estatística de pessoas que morrem. E naquele dia Raabe sentou com os homens de Josué, com os espias de Josué, e teve uma conversa com eles a respeito da situação. E o que me chama a atenção é que depois que eles entraram pelas portas da casa de Raabe, e ela começou a ter sinais de vida e não sinais de morte, a gente começa a acompanhar os sinais de vida em Raabe. E o primeiro sinal de vida que a gente vê nela é a fé. Se tem fé, tem vida. A fé é o veículo que transporta o Criador de todas as coisas e o Criador da vida, o doador da vida. E naquele momento Raabe estava com fé. Ela recebe aqueles homens, ela percebe quem eram aqueles homens, esconde eles porque ela tinha fé. Ela começou a ter fé no Deus de Israel. Olha o que o texto diz aqui no versículo 9. Ela disse o seguinte, com a fé que já estava no coração dela, ela disse aos homens de Josué, os homens de Israel: eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vocês. Ela começou a crer, tem um negócio diferente acontecendo. As pessoas que estão com esse pessoal de Josué, as pessoas que estão com a nação do povo de Deus, são pessoas que estão tendo vitória, são pessoas que estão conquistando reis e cidades, são pessoas que estão vivendo com Josué, que estão tendo vida. E ela passou a acreditar por causa do Deus de Israel. Ela começou a ter fé no Deus de Israel. E ela então diz: eu bem sei que é o Senhor. Então, isso é fé. A pessoa entendeu agora quem é que tem poder. A pessoa entendeu agora quem é que tem a força, quem tem o poder, quem tem o governo, quem tem agora o domínio, quem vai estar ganhando a guerra. Ela entendeu isso. Então ela diz o seguinte: eu bem sei que o Senhor vos deu. Então a gente entende que essa mulher começa a demonstrar sinais de vida. Ela poderia dizer assim: coitada de mim, porque eu vou perecer na mão de vocês. Mas ela disse: eu bem sei que é o Senhor. Começa a dizer hoje na sua vida: eu bem sei que o Senhor, eu bem sei que Deus, eu bem sei que o Senhor Todo-Poderoso. Começa a dar sinais de vida, a sinais que a sua fé está viva. Começa a falar sobre coisas que produzem vida na sua existência. Para de falar coisas que produzem morte. Para de falar coisas que atraem morte. Não foca na morte, foca na vida. Foca no Senhor, como Raabe focou. Ela disse: eu bem sei que o Senhor. Porque Deus tem o poder, Deus tem toda a glória e força e majestade. Ele quer te proporcionar também sinais de vida. Chega de estar ouvindo pessoas que são a boca do Apocalipse profetizando só a parte ruim. O Apocalipse tem a parte boa também. Mas tem gente que quer ser boca de Apocalipse só naquilo que é ruim. Então chega, fecha a porta para quem vem com má notícia, fecha a porta para quem vem com notícias ruins o tempo todo. Fala sinais de vida para essas pessoas, diz para ela que você tem palavras de vida, que você tem palavras de Deus, que você bem sabe que o Senhor é Deus.
Então, o primeiro sinal de vida de Raabe foi a fé em Deus. Comece a falar das coisas de Deus, para que você tenha sinais de vida. Amém? A segunda coisa que Raabe demonstrou ter como sinal de vida e não de morte foi o temor. Ela teve fé em Deus, ela disse: eu bem sei que é o Senhor, mas ela também teve temor, porque não adianta a pessoa dizer que tem fé e não tem temor de Deus. A pessoa quer ter sinais de vida, mas não tem temor para sinalizar a sua fé. Aí então ela diz, no versículo de número 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, quando vocês saíram do Egito, e secou diante de vocês. Não secou antes de vocês virem. Quando vocês chegaram perante o Mar Vermelho, ali o Senhor secou as águas, para que vocês vissem o poder dele. É assim que Deus faz. Porque se as águas estivessem já afastado para que o povo passasse, e o povo chegasse e visse as águas já arredadas, que louvor teria, que glória teria. Mas não, ela disse: porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, foram diante dos seus olhos, vocês viram o que o Senhor fez. Nós temos visto o que o Senhor tem feito, e todas as maravilhas que o Senhor tem feito, tudo que Deus tem realizado, e que sinaliza para a gente que Ele é Deus, e que nós temos fé que Ele é o Senhor, como Raabe falou, porque bem sei que o Senhor, então se nós sabemos que foi o Senhor que fez isso aos nossos olhos, então nós precisamos temer ao Senhor, porque o temor do Senhor, como já diz a palavra, é princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Nós temos sinais de vida quando nós demonstramos temor de Deus. E o temor não é medo, não é desespero, não é pânico, não é pavor, não. O temor do Senhor é respeito. Raabe teve respeito para com as pessoas de Deus. Ela pegou aqueles dois homens, já sabendo quem eles eram, e esconderam, porque ela temia. Ela teve temor, ela teve respeito, ela respeitou a Deus e tudo que Deus estava fazendo para o seu povo. As notícias que chegaram para ela eram notícias de que Deus estava fazendo muita coisa, e Deus era com esse povo. E se aqueles homens eram homens que faziam parte daquele povo, então Raabe pegou aqueles homens e teve temor de Deus e guardou, escondeu aqueles homens para que eles não perecessem. Quando nós temos temor de Deus, a gente cuida daquilo que é de Deus, a gente honra aquilo que é de Deus. E quando a gente honra e respeita aquilo que é de Deus, e quando a gente cuida daquilo que é sagrado, daquilo que é divino, a gente só tem vida, a gente só tem prosperidade de vida. Não tem como a pessoa dizer que tem fé em Deus, que acredita em Deus e que bem sabe que o Senhor, mas quando chega na hora de honrar a Deus, tendo temor, tendo respeito, a pessoa não faz. Então é tempo da gente hoje dizer que para a gente ter sinais de vida e não de morte, nós precisamos, além da fé, ter temor de Deus. As pessoas estão perdendo o temor de Deus, as pessoas estão perdendo o respeito por Deus. E quando o negócio está apertado, quando a vida está no estreito, quando está no deserto, quando está no apuro, clamam por Deus, mas não respeitam a Deus, não respeitam as coisas de Deus, não respeitam as pessoas de Deus. Então vamos hoje sinalizar que há vida em nós, que Deus é vida em nós, que temos a vida em Deus, tendo temor de Deus e provando para as pessoas o quanto nós respeitamos a Deus. E eu aproveito para te fazer uma pergunta: até onde tem ido o seu respeito para com Deus? E até onde você não tem respeitado, não tem temido a Deus na sua vida? A terceira coisa que Raabe, ela sinalizou como vida e não morte, foi o testemunho que ela deu. Olha o versículo de número 11, o que ela nos diz? O que é ouvido desfaleceu o nosso coração, ou seja, aquilo que nós temos ouvido foi o suficiente para poder desfalecer o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, ou seja, a presença do povo de Deus naquela região, porque o Senhor vosso Deus
é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela deu testemunho. Ela teve fé. Bem sei que é o Senhor. Ela disse: temos ouvido do Senhor. E ela disse que o Senhor é em cima do céu e embaixo da terra. Então a gente precisa prestar mais atenção. Nós queremos que a nossa casa tenha proteção, nós queremos ali que a nossa casa esteja coberta pela mão de Deus, nós queremos proteção divina, nós queremos cuidado divino, queremos que Deus acampe os teus anjos na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Mas quanto temos confiado em Deus? Quanto temos tido fé nele? Quanto temos tido de confiança nesse Deus? Quanto temos tido de temor e de respeito dentro da nossa vida, dentro da nossa casa para com este Deus? Quanto nós temos tido? E o quanto nós temos testemunhado? Porque Raabe creu, ela temeu, mas ela testemunhou. Porque nós cremos, nós muitas vezes até tememos, mas nós não testemunhamos. E como Deus quer que nós sejamos as suas testemunhas? O próprio Jesus disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, sobre a descida do Espírito Santo. E quando esse Espírito vier sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas em todos os lugares. Vocês darão testemunho de tudo em todos os lugares. Vocês dirão para as pessoas, vocês estarão dando testemunho para todas as pessoas, começando em Jerusalém, depois em toda Judéia e Samaria, e vai lá para o fim do mundo. Foi isso que ele disse. Vai lá para o fim do mundo dando testemunho. Esse testemunho de Raabe chegou para nós. De lá para cá, nós estamos no confim do mundo, da terra. Mas chegou até nós o testemunho dessa mulher. A atitude de coragem dela, a atitude de temor a Deus, ela teve. Então, em nome de Jesus, ela disse: olha, o nosso coração desfaleceu diante daquilo que temos ouvido que Deus tem feito por vocês. E o nosso coração está muito temeroso. Em ninguém mais há ânimo por causa da presença de vocês por perto. Então, porque o Senhor Deus que vocês servem é um Senhor Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ou seja, em outro território não existe Deus como Ele. E estamos agora entregues à mão de vocês e a esse Deus. Então Raabe testemunhou. Quanto você tem testemunhado de Deus, meus irmãos? O quanto você tem testemunhado do poder dEle? O quanto você tem falado do amor e da graça e da misericórdia e da proteção dEle na sua vida? Você tem testemunhado do que Deus tem feito, do quanto Deus tem te livrado? Tem gente que Deus está tirando ali da boca da sepultura. Pessoas que Deus está dando uma segunda chance de vida. Pessoas que Deus está dando uma nova oportunidade, mas com a boquinha fechada, com a boquinha trancada, calada, em segredo, não testemunha. Deus te levantou aí para você testemunhar. Se levanta, fica de pé, e quanto mais você testemunha, quanto mais você fala do poder dEle, mais Ele está cobrindo você, a sua vida, a sua casa está cobertada pelo poder do nome de Jesus. Faça isso. Não fique com sua boca fechada, não. Faça como Raabe. Comece a testemunhar até mesmo para aqueles que já conhecem Deus. Dê o seu testemunho começando para aqueles que são de Jerusalém, para aqueles que já são do seu arraial, por aqueles que já conhecem a fé. Comecem confirmando a fé dessas pessoas. Digam para elas: olha o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na minha família, o que Deus fez na minha casa, o que Deus realizou, o milagre que Ele fez. Diga para as pessoas. Diga para elas, fala para elas. Fale e não te cales. Porque não tem pecado maior do que a gente ter um testemunho para contar e a gente ficar de boca fechada. Você tem sinais de vida e não de morte quando você fala sempre daquilo que Deus fez na sua vida. E a sua vida é um reflexo para a vida de alguém. Agora, quando nós não tememos, quando nós não temos fé e nós não testemunhamos, nós não estamos passando absolutamente nada para ninguém. Nós não estamos passando absolutamente nada para as pessoas. Deus está morto na nossa vida. Deus não existe na nossa vida, porque de nós não sai nada de Deus para ninguém.
Mas quando nós temos Deus vivo na nossa vida, no nosso coração, a gente testemunha de Deus, a gente fala de Deus para as pessoas. Não importa, talvez o seu testemunho para muita gente, na sua cabeça, talvez não vai significar muita coisa, mas vai. Porque Deus, Ele usa coisas pequenas para poder confundir coisas sábias, grandes, em muita proporção. Deus pega coisas insignificantes e dá sentido para edificar a fé de outras pessoas. Talvez você pense que o seu testemunho é pequeno demais para ser contado. Conte assim. Conte assim mesmo, conte dessa forma, conte para todo mundo ouvir. Fala para todo mundo, para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir, fala do mesmo jeito, sai anunciando. Coloca nas redes sociais, grava vídeo, manda mensagem, faz. Aproveita a oportunidade agora, que está todo mundo nas redes sociais. E manda para elas. Aproveita a oportunidade. Deus te tirou do leito, dê testemunho, fala das maravilhas. Foi um câncer? Foi uma doença grave? Foi o quê? Foi o coronavírus? Foi o Covid-19? Deus te trouxe de lá? Testemunho. Grave um vídeo, falando. As pessoas colocam lá os vídeos das pessoas saindo do hospital. Eu venci o coronavírus. Não, Deus venceu o coronavírus. Esse inimigo invisível, só Deus vence ele por nós. Só Deus vence. Eu ainda não assisti um vídeo, eu ainda vou assistir. Se tem por aí, eu não vi ainda um vídeo. Eu não vi um vídeo ainda. Mandem para mim um vídeo de alguém dando testemunho, saindo do hospital. Eu sei que tem alguém que fez isso, mas eu não vi ainda. Eu estou com um desejo muito grande de assistir pessoas nas redes sociais saindo do hospital, testemunhando que Deus ressuscitou a sua vida e colocou a pessoa novamente entre a família, entre a sociedade. Eu estou desejoso de ver pessoas fazendo isso nas redes sociais, dizendo: olha, gente, foi Deus quem me levantou, foi Deus quem fez isso por mim. Como o meu coração está desejoso de ver isso. Porque as pessoas parece que estão entrando e saindo do coronavírus por si mesmas. Porque tem condições o suficiente de entrar e sair desta situação de boa. Não. Estamos lutando contra um inimigo feroz. Estamos lutando contra um inimigo crucial. E se você entra na luta com esse inimigo em leve, em média ou em grande escala, quem te dá vitória para se sair dele é Deus. Então, em nome de Jesus, se você quer a cada dia demonstrar sinais de vida e não de morte, coloca lá o testemunho, dê seu testemunho, tenha coragem de gravar vídeo, de gravar áudio, falando para as pessoas. Não tenha medo de falar do que Jesus fez na sua vida, não. Não tenha medo nem vergonha de colocar sua carinha nas redes sociais, não, para falar do que Jesus fez. Tenha coragem. Tenha coragem para fazer isso. Aí você vai ver o que é sinal de vida. Aí você vai estar dando esperança para aqueles que estão lá, também enfrentando o leito de morte, que se você conseguiu por esse Deus de Israel, por esse Deus que Raabe creu, por esse Deus que ela temeu, por esse Deus que ela testemunhou, aí você testemunhando, outras pessoas também que estão nessa condição, elas vão te ouvir. E elas vão dizer: não, se Deus ajudou esta pessoa, Deus também pode me ajudar. Se Deus curou esta pessoa, Ele também pode me curar. Se Deus levantou esta pessoa da morte, Ele também vai poder me levantar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós só vencemos porque Deus é Deus. Raabe disse que ninguém é Deus como o Deus de Israel, porque Ele é Deus acima dos céus e debaixo da terra. Amém? Então é isso. Eu quero que você a partir de hoje fique focado na vida, sinais de vida. Fale de coisas que produzem vida, fala de coisas que traz vida.
Para de falar de morte, para de falar de quem morreu, de toda hora de estar dando notícia de morte. Para, em nome de Jesus, vamos falar de vida, amém? Vamos falar de coisas que traz vida. Não é porque nós queremos tampar os olhos, não querer ver a realidade, não. É porque entre pensar em morte e pensar em vida, vamos pensar em vida, vamos falar de vida em vez de morte. Jesus é vida, vamos falar de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, é isso que eu quero deixar para você hoje. Eu quero que você, em nome de Jesus, pense em tudo isso que nós falamos e que nós estamos trazendo ao seu coração, amém? E medite, porque não adianta ouvir, porque não adianta apenas escutar e depois fechar aqui a internet e ir embora e está tudo na mesma. Comece a colocar em prática, comece a colocar a sua fé em ação, porque Deus é Deus, amém? E eu quero, antes de orar com você, deixar aqui uma canção, eu acredito que vai dar aí para você me ouvir. E que essa canção seja para você. Uma resposta de Deus, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Amém? Firme a sua fé em Deus. Aprendi a te adorar pelo que és. Raabe adorou a Deus pelo que ele era. Ele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja um louvor. Seja um louvor. Ele vai usar pessoas para que você dê louvor ao nome dele. Quando Deus fizer, Ele é Deus na sua vida. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. Amém? E eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu quero orar pedindo a Deus que a partir de hoje você venha terminar com esse pânico, com esse medo, com esse desespero de morte. E que você possa receber vida e vida com abundância. Vamos orar? Deus querido, nós estamos aqui diante de Jesus. Estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Pai. Eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer pelo que Tu és, pelo que Tu fazes como Deus, porque o Senhor é aquele que faz com que os povos de todas as nações temam o Teu nome, diante dos grandes feitos de poder que só o Senhor realiza. Então, nesse tempo em que nós estamos sentindo ameaças a todo tempo, nós não queremos falar de morte, mas nós queremos falar de vida. Nos ajude, nos ensina, Pai. Toma esta pessoa em Tuas mãos, que ela possa crer, que ela possa ter fé, que ela possa, em nome de Jesus, agora entender que nós precisamos ter temor do Senhor, que nós precisamos ter nesta hora coragem para testemunhar do Teu poder, tomar nesta hora consciência de que Tu és um Deus que toma a nossa vida e a nossa causa em Tuas mãos. Eu quero profetizar vida sobre essas pessoas. Eu quero profetizar sobre a vida delas agora, Pai, vida e não morte. Entra pelas suas portas, entra pela sua casa, toma os seus familiares, toma a sua casa, repreenda toda morte, todo espírito de mortandade, todo tipo de pandemia, de epidemia, de virose, de tudo aquilo que tem assolado as nossas vidas nesse tempo. Guarda que nós íamos colocar agora pela fé o fio da cor de escarlata, Pai, que representa o sangue de Jesus na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus eu oro, Pai, nessa hora. Eu abençoo essas pessoas, eu abençoo essas vidas, Pai. E nós cremos que Tu és o Deus para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ó Deus, por amor do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, Pai, se a doença vier, Tu és Deus, e se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Mas todavia,
que se o Senhor fizer, faça conforme a tua vontade, mas nós estamos aqui para continuar crendo, estamos aqui para poder temer o teu nome e para poder testemunhar do teu nome, porque tu és Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, e abençoo essas vidas pelo poder que há no teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, sua família e que você tenha paz. Amém? Próxima semana estaremos aqui com mais uma ministração das quartas de ensino e nós estaremos ministrando mais uma palavra de Deus para você, para a sua família, para o seu coração. É muito importante ter você aqui conosco sempre para poder transmitirmos esta palavra. Amém? Então, é isso. Nosso Deus, Ele é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável com a sua palavra. O tema da próxima semana é a vida por um fio e a gente vai falar sobre situações muito delicadas e situações muito sensíveis que fogem ao nosso alcance, mas que de alguma forma Deus sempre tem, de uma forma muito especial, uma resposta e um livramento para nós. Que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus para a glória eterna do nome de Jesus. Muito obrigado pela presença e por estar conosco até esse momento.